Bom dia, terceiro ano. Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Provinha, então, né, na qual a língua portuguesa está inserida no Enem. E a gente vai trazer alguns dados sobre os conteúdos mais recorrentes e alguns exemplos de questões, então, que estiverem relacionadas a essa referência de conteúdo. Então, a primeira referência que a gente tem sobre a prova do Enem é sobre as questões que envolvem interpretação de textos. Nós temos aí uma faixa, né, de um percentil de 28,8% das 45 questões que envolvem, então, língua portuguesa. Lembrando que a prova de linguagens e códigos, ela não é exclusiva de português. Nós temos aí português, literatura, artes, educação física, e a gente tem também a referência da tecnologia, né, inserida também dentro dessa prova. Então, as questões de interpretação de texto são presentes em todas as áreas de conhecimento na prova do Enem. Nessas questões, muitas vezes, o próprio enunciado já traz as informações que a gente precisa para responder. Outras vezes, é importante que a gente faça uma leitura de gráficos, infográficos, figuras. Então, a gente tem uma construção de uma linguagem verbal e não verbal na releitura, né, na leitura dessas informações que a gente tem para interpretação de texto. E aí, a compreensão e interpretação da linguagem não é sempre, né, da linguagem não literal, também é bastante importante, tá? A mistura, né, que a prof conversou do verbal, não verbal, da informalidade constituída ali dentro do texto. Uma das dicas, né, que a gente sempre traz para interpretar é trabalhar a ideia de que você deve, primeiro de tudo, ler o enunciado e a partir do momento que você lê o enunciado, volte o seu olhar para o texto e busque identificar, então, onde estão as partes do meu texto que estão diretamente ligadas à pergunta que a gente tem ali da interpretação, né? Então, isso é uma coisa bem característico da prova. Como, por exemplo, então, a gente tem essa questão aqui. O que essa questão traz, né? A gente tem aqui uma leitura de um gráfico de dados, né? E um texto, um trechinho pequenininho. A suspeita de que haveria uma relação causal entre tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve um estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. Então, ele traz um trechinho, né, de um texto para direcionar o nosso olhar e casos de câncer pulmonar, dado o número de cigarros consumidos diariamente. Então, se a gente lê a pergunta primeiro, ele já faz assim, ó, de acordo com as informações do gráfico. Então, a gente já sabe que a resposta que eu tenho não é uma resposta que está contida aqui no enunciado, mas sim dentro dessa minha relação aqui de causas, ó, de câncer pulmonar e o número de cigarros consumidos diariamente. Então, 25 cigarros, olha como aumentou para a gente a taxa. Então, uma interpretação bem básica de leitura desse gráfico mesmo, né? A resposta, o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer são grandezas que estão relacionadas, mas sem proporcionalidade, não é? Na medida que vai aumentando aqui o número de casos, não aumenta na mesma proporcionalidade, né? Pode ver que de 1 até 14, nós temos a mesma quantidade. Depois de 14 até 25, a gente tem um aumento um pouquinho maior. Então, não existe proporcionalidade, mas são grandezas que se relacionam. Então, letra I. Depois, a segunda questão, o segundo fator que mais cai, né, na prova de língua portuguesa, na prova de linguagens e códigos, é essa estrutura textual e análise de discurso. Nós temos 18,2% das 45 questões. A análise do discurso
visa compreender a estrutura textual e, a partir disso, entender a construção do texto. Isso é frequentemente cobrado no Enem e é importante entender os diferentes tipos textuais, bem como o contexto político-social no qual o texto foi desenvolvido. Então, as condições de tipologias de texto mesmo, né? Carta, a própria estrutura de uma propaganda, né? De um contexto, por exemplo, marcado por uma campanha publicitária, uma campanha de conscientização, um texto de um manual de instrução, um fragmento de uma revista, uma história em quadrinho. Então, ler e entender, né, decodificar, na verdade, os diferentes tipos textuais e, consequentemente, a mensagem que eles buscam traduzir para a gente. Então, um exemplo aqui, essa foi uma questão bastante recente, né? NASA divulga a primeira foto feita pelo robô Opportunity no solo de Marte. Veja, e a gente tem um robozinho no que parece fazer uma selfie, né? Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com a missão de enviar informações à Terra. A charge, então, ó, diferentes textos. A charge é um dos tipos de texto que a gente tem, né? Apresenta uma crítica ao gasto exagerado com o envio de robôs a outros planetas, exploração indiscriminada de outros planetas, circulação digital excessiva de autorretratos, vulgarização das descobertas ou mecanização das atividades humanas. Então, é uma questão bem basicona, mas de interpretação, né? Onde a gente tem essa característica da circulação digital excessiva de autorretratos. Imagina um robozinho, né? Que foi justamente para aterrissar em Marte e verificar, fazendo uma selfie para a gente, tá? Então, uma possibilidade de encontrarmos, né, esse tipo de texto na prova do Enem. Em terceiro lugar, leitura e artes, 12,3%. Então, artes é um assunto bastante cobrado na prova de linguagens. É importante que você estude as principais vanguardas artísticas, modernismo, arte contemporânea. Isso já é uma característica da prova de literatura também, né? Literatura e artes aí caminham lado a lado, né? Caminham de mãos dadas na prova. A gente tem muito forte essa questão do modernismo, das vanguardas artísticas, cubismo, futurismo, né, o dadaísmo, a arte contemporânea, né, o concretismo e todas as características, então, que a gente consegue entender entre essa obra e o contexto histórico no qual ela foi criada, no qual ela está inserida. O exemplo, a gente tem aqui a obra de Rubem Valentim, apresenta emblemas que, baseando-se em signos de religiões afro-brasileiras, se transformam em uma produção artística. A obra Emblema 78 relaciona-se com o modernismo em virtude da... Por que essa característica, né, essa junção que a gente tem de emblemas, de signos que representam a religião afro-brasileira, por que ela se relaciona com o modernismo? Em virtude da simplificação de formas da paisagem brasileira, valorização de símbolos no processo de urbanização, fusão de elementos da cultura brasileira com a arte europeia, alusão aos símbolos cívicos presentes na bandeira nacional, composição simétrica de elementos relativos à miscigenação racial. Aqui uma coisa que é bem importante, né? Essa condição do que o modernismo fez mesmo, né? Fusão dos elementos da cultura brasileira com a arte europeia. A produção que eles trazem, né? A Semana de Arte Moderna, ela é resultado das construções que a gente tinha no modernismo, né? E um modernismo europeu. Primeiro vai refletir toda essa estrutura do modernismo, depois eles vão romper com o padrão europeu, mas é a partir disso que a gente tem a Semana de Arte Moderna introduzida no Brasil. As características, né? Os próprios, a própria obra-prima trazida de lá, as características que a gente tinha, o movimento que ele representa, essa condição do movimento europeu também, a partir de caricaturas, por exemplo, a partir de uma literatura mais interpretativa, né? Diferente do que a gente tinha no parnasianismo, por exemplo, que era arte pela arte. Então, são características bastante básicas do modernismo que vão aparecer, então, nesse fragmento. Não tem, né? A gente consegue sempre eliminar. Não tem a paisagem brasileira, não tem valorização de símbolos,
A alusão a símbolos cívicos presente na bandeira nacional também não tem uma característica, não há uma simetria dos elementos, até há, mas não como uma relativa miscigenação racial, porque aí a gente não tem essa simetria, né? Então a gente consegue ir eliminando alguns. Em quarto lugar, então, a variação linguística, as variedades linguísticas, né, as diferentes formas de se falar a língua portuguesa, temos 8,3%. A linguística, para lembrarmos, né, o estudo da linguagem como uma ciência, estando ou não relacionada à norma culta da língua portuguesa. O português do Brasil, idioma rico em variedades, resultado, né, da expansão territorial que a gente tem, do tamanho, né, do nosso território. Então, há muita diferença entre o falar do sul e o falar do norte, pelas próprias divisões territoriais que eles fazem, né, os seus vizinhos. Então, o sul tem muitas características dos vizinhos do sul, o norte é a mesma coisa, e aí isso vai enaltecendo, vai caracterizando o falar, a linguagem. Os vocabulários específicos e as variações linguísticas existem em cada grupo social. Aliás, a variedade linguística é resultada, né? É resultado do grupo social que a gente vive, das questões socioeconômicas, do nível de alfabetização dos nossos pais, do próprio regionalismo, o lugar em que eu estou inserida economicamente e os estados do Brasil também. A linguagem oral tem inúmeras variações em relação à norma culta. Elas fazem com que o discurso seja adequado a um público específico e são um assunto importante para o Enem. Dentro de linguística, também estão os assuntos de morfologia, sintaxe, semântica, e aí a gente tem uma coisa muito forte, que é a semântica, né? Na prova do Enem. Um exemplo disso, dessa variedade linguística, a gente tem essa questão, né? Enquanto isso, na Amazônia, em 2059, a árvore era assim, desse jeito, Juquinha, tá vendo? Que barato, vovô. Aí o museu arqueológico. As diferentes esferas sociais de uso da língua obrigam o falante a adaptá-las às variedades, às variadas situações de comunicação. Uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral informal, então ele não está falando não é uma interpretação do que representa isso daqui, de que o que aconteceu com a Amazônia, das queimadas, que em 2059 pode ser que a gente não tenha mais árvores, não é isso. É sobre a linguagem e a linguagem que está inserida aqui, né? Na fala dos dois personagens. E ele está pedindo uma das características da linguagem informal, usada entre o avô e o neto nesse texto é: o que tem de informal aqui? A opção pelo emprego da forma verbal era em lugar do foi? Não. A ausência de um artigo antes da palavra árvore? Também não. O emprego da redução do tá em lugar da forma verbal está? Opa. O uso da contração desse em lugar da expressão de esse? Não. A utilização do pronome que em início de frase exclamativa? Também não. Aqui está bem forte, né? O emprego da redução do tá no lugar da forma verbal está. Isso daqui é uma característica, né? Uma marca da linguagem, uma marca da oralidade que transpassa, né? Ela sai da oralidade e acaba ganhando o campo da escrita também. Mas é uma construção informal. Em quinto lugar, então, nós temos os gêneros textuais, com 8,3%. Cada gênero textual possui características específicas de estilo e estrutura, e elas variam de acordo com a função social do texto. Por exemplo, um texto dissertativo argumentativo tem a função de convencer sobre um posicionamento. Sua estrutura é formada por uma introdução, desenvolvimento, conclusão. Se a gente pegar, por exemplo, uma receita de bolo, a função que eu tenho ali não é argumentativa, mas uma função de expressar, de certa forma, os pedidos, né? O que eu preciso fazer. Reserve, misture, deixe, acrescente. Então, a gente tem outro tipo de função. Então, a partir do momento que você conhece o gênero textual, eu preciso também identificar as tipologias textuais. A receita de bolo, por exemplo, não é um gênero, mas uma tipologia textual. Os gêneros dissertativo, narrativo, os gêneros, por exemplo, descritivos, né? E a partir dali os tipos de texto que a gente encontra dentro de cada um deles. Por exemplo, aqui tem uma grandinha, prof, não vai ler com vocês agora, né?
Mas, ó, senhor prefeito, junte-se a nós na luta contra a dengue. A sua participação é fundamental. Então, tem um fragmentinho aqui, e aí o texto exemplifica um gênero híbrido, uma mistura, né, entre carta e publicidade oficial. Em seu conteúdo é possível perceber aspectos relacionados a gêneros digitais, porque a gente tem aqui, tá vendo, o endereço eletrônico, né, o sítio eletrônico, considerando-se a função social de informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, entende-se que. Então, a gente tem aqui uma representação, e aí, só para ter da resposta, né, a necessidade de atingir públicos distintos se revela por meio da estratégia de disponibilização de informações empregadas pelo emissor. Então, a gente tem essa condição também de entender essa mescla, né, esse hibridismo que a gente tem encontrado de diferentes textos que se misturam para atingir, de repente, processos comunicativos diferentes, para atingir públicos, funções distintas também, tá? Então, aqui fica muito forte os conteúdos que vocês trabalham, por exemplo, nas aulas de redação, tá? E a gramática, então? A gramática ela não é abordada no Enem desvinculada do texto, né? O que a gente chama de GAT, da gramática aplicada ao texto. Mas ela precisa ser sempre analisada unida à interpretação. Portanto, não basta saber o que é um pronome ou uma conjunção. É preciso entender a sua função dentro da oração, bem como os efeitos que elas estabelecem. Por exemplo, qual o efeito que gera dentro do texto o uso da conjunção coordenada adversativa? De oposição. Não basta simplesmente saber a classificação da conjunção, né? Mas entender, então, o que aquela oposição traz. A prof. sempre diz que é uma gramática, né? Que vai resultar na nossa interpretação de texto. Por isso que é muito forte o conteúdo do pronome, é muito forte a conjunção por conta dessa coesão que ela traz, né? Essa ordem que ela vai trazer para o meu texto, a própria concordância, a regência, porque a regência verbal resulta, né, na semântica do meu verbo, logo no significado que ele traz para dentro do texto. Então, falar de uma gramática isolada é falar de uma agulha no palheiro. Pode vir a ter alguma questão desse tipo? Sim, nós já tivemos inúmeras questões, mas elas são muito raras. A gramática está sempre camuflada, está sempre trabalhando em paralelo com a interpretação de texto, né? Ela está trabalhando, na verdade, para nos auxiliar na interpretação de texto. Fora as questões que a gente tem, né, as questões de múltipla escolha, a gramática é muito forte nas produções de redação, tá? Então, aqui tem uma listinha representando os conteúdos com maior probabilidade de entrar na prova do Enem. Entretanto, é bom que todos sejam revisados, né? Porque aquilo que não é cobrado na prova, por exemplo, não tem questão de regência, de concordância, regras ortográficas, pontuações, elas serão avaliadas na redação. Nas questões, a gente tem muita figura de linguagem, o aposto, os pronomes, verbo, vocativo, artigo, conjunção, colocação pronominal, as variantes linguísticas, as funções da linguagem, chega a ter 5, 6 questões sobre função de linguagem. O que são essas funções de linguagem, Dai? São aquelas representações do papel que a gente tem sobre quem aquele meu tipo de texto age. Por exemplo, quando o texto age diretamente sobre o receptor, a gente tem uma função apelativa. Quando age sobre o emissor, a nossa função emotiva. Então, quando age diretamente sobre o código, metalinguística. Quando age sobre o nosso contexto, né, com coisas que a gente coloca do nosso dia a dia, textos informativos, função referencial e assim por diante. A intertextualidade, então, né, esse dialogar entre textos, muito comum na prova do Enem, essa intertextualidade, às vezes, entre uma obra, entre uma obra modernista, um poema modernista, né, esse casamento entre a literatura e a arte, e assim por diante. Os gêneros textuais, então, é importante conhecer as características, né, e identificar as diferenças entre esses gêneros. Norma padrão, linguagem coloquial, denotação e conotação, sentido real, né, sentido figurado, e os nossos elementos de comunicação.
emissor, receptor, o próprio código, né, a linguagem que eu utilizo para enviar minha mensagem, signo linguístico, todos os meus elementos, o meu processo de comunicação para que ele se dê, né, de forma efetiva. Os ruídos externos, os não ruídos, a intenção do falante, essa parte aqui de elementos de comunicação e funções de linguagem, linguagem denotativa e conotativa, elas são um verdadeiro casamento, né? Elas são aprendidas praticamente na sequência. Variedade linguística também, então essas aqui elas têm uma referência diretamente ligadas, né? Um completa o outro. Aqui um exemplo da linguagem normativa, né, do pronome, por exemplo, dentro de uma questão gramatical, Enem 2011. Vamos massacrá-los? Vamos. Vamos arrasar eles? Vamos. Mas antes vamos acertar o pronome, né? De quem que a cobra está falando? Na colocação desse pronome pessoal do caso reto, que obrigatoriamente deveria substituir sujeitos da minha oração, inserido no lugar de um complemento verbal. Então, eu tenho aqui um erro, né, de colocação do pronome. Quando é esse erro de colocação pronominal, a gente não está falando da próclise, da mesóclise, da ênclise, como eu tenho aqui no massacrá-los, mas sim a partir da função que eles exercem, né, do papel e de quem eles podem verdadeiramente substituir. Então, o pronome pessoal do caso reto deve substituir elementos que sejam sujeito. Os pronomes do caso oblíquo, como é o caso deste aqui, substituem complementos verbais. Então, o humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso do pronome pessoal do caso reto, em vez de pronome oblíquo. De acordo com a norma padrão da língua, este uso é inadequado porque contraria, então, a marcação, né, das funções sintáticas de sujeito e objeto. A dificuldade dessa questão, né, teve 36% só de acertos, então muitos candidatos erraram essa condição aqui. O que acontece? O que eles colocaram? A maioria contraria o uso previsto para o registro oral da língua? Não, ele não contraria, né? Isso daqui é justamente uma característica da oralidade. Gera inadequação na concordância? Não. Gera ambiguidade na leitura do texto? Também não. Apresenta dupla marcação de sujeito? Não. O que a maioria respondeu foi o A, mas eles não se ligaram dessa chave de resposta, né? Contraria o uso previsto para o registro oral. Na verdade, contraria o uso previsto para o registro escrito mesmo, né? A gente tem uma marca da oralidade dentro dessa construção. Outro exemplo, ó. Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, mulher de um rei grego. Isso provocou um sangrento conflito de 10 anos, entre os séculos 13 e 12 a.C. Foi o primeiro choque entre o Ocidente e o Oriente, mas os gregos conseguiram enganar os troianos. Deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram no quem? O cavalo, né? Para dentro. À noite, os soldados gregos que estavam escondidos no cavalo saíram e abriram as portas da fortaleza para a invasão. Daí surgiu a expressão presente de grego. E impuseram-no, a forma pronominal no refere-se a. Os pronomes oblíquos, eles fazem essas referências anafóricas, né? Então, o termo que vem antes dele. Ó, os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. Puseram no quem? O presente. Quem é este presente? O cavalo de madeira. Então, fazem referência aos termos presente e cavalo de madeira. A questão teve 70% de acertos, porque esses termos referenciais não são difíceis, né, de serem identificados dentro do texto. Eles sempre concordam em gênero e número, então eu já busco termos que estejam no mesmo gênero e no mesmo número. Enem 2014, tem mais um caso de conjunção aqui, né? Só mostrar para vocês. Aqui tem um trechinho, as pessoas racistas devem procurar ajuda. Tem um texto de um fragmento de jornal, né? Uma referência de jornal, ó, o Globo. Leila Lopes, 25 anos, não a primeira negra a receber a faixa de Miss Universo. A primazia coube a Janete Penny, de Trindade Tobago, vencedora do concurso em 77. Depois dela vieram Chelsea, dos Estados Unidos, em 95,
o INDE também de Trindade e Tobago, em 98, e em 1999. Em 1986, a gaúcha Daisy Nunes foi a primeira negra a se eleger no Miss Brasil. Ficou em 6º lugar na classificação geral. Ainda assim, a estupidez humana faz com que, vez ou outra, ainda assim, mesmo com tudo isto, vez ou outra, surjam manifestações preconceituosas, como a de um site brasileiro que, às vésperas da competição, e se valendo do anonimato de quem o criou, emitiu opiniões do tipo: como alguém consegue achar uma preta bonita? Após receber o título, a mulher mais linda do mundo, que tem o português como língua materna e também fala fluentemente o inglês, disse aquilo que pensa de atitudes como essa e também sobre como a sua conquista pode ajudar os necessitados de Angola e de outros países. O uso da expressão ainda assim, que é uma locução conjuntiva, lembra que as conjunções elas entram dentro do texto justamente para mantê-lo coeso, né, coerente. Então, elas possuem essa relação de, aqui dentro do texto, né, ele diz que o ainda assim tem como finalidade fazer o quê? Introduzir argumentos, comprovar a veracidade, questionar a validade das ideias, criticar o teor, ou enfatizar o contrassenso entre o que é dito antes e o que vem em seguida. Então, a gente tem bem claro, né, enfatizar o contrassenso, porque, olha só, ele diz que várias mulheres negras já haviam vencido o concurso de Miss Universo. E aí ele diz assim, ainda assim, mesmo com tudo isso, a estupidez humana ainda faz com que, vez ou outra, surjam manifestações preconceituosas. Então, aqui a conjunção serve para enfatizar, né, esse contrassenso entre aquilo que é dito antes e aquilo que virá em seguida, né? Aquilo que eles vão continuar trazendo. Aqui eles trazem exemplos de que, por exemplo, não haveria, né, essa discriminação, e depois eles mostram que, apesar disso tudo, ainda existem manifestações preconceituosas, tá? Então, uma questão gramatical que vai me ajudar na interpretação de texto. Enem 2010 também tem uma conjunção, bastante característico, esse tipo de coisa no Enem. A autora emprega por 2 vezes o conectivo mas, observando os aspectos da organização, estrutura e funcionalidade que articulam o texto. O conectivo mas traz que tipo de característica? Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A estouros. O calor era forte no apartamento que estavam, aos poucos, pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Então, o que a conjunção e traz dentro do texto, né? Assume funções discursivas distintas nos 2 contextos de uso. Aqui, a gente tem uma função de oposição, né? Apesar de que estava tudo isso, esse calor forte, ainda assim ela podia observar o vento batendo nas cortinas. E embaixo ela plantara as sementes que tinha na mão, mas apenas essas. Então, não é necessariamente uma oposição, né? Esse mais aqui trabalha como ênfase, que não foram outras, mas essas apenas. Essas quais? A que ela tinha na mão. Então, uma é bem claro a oposição e a outra a gente percebe mais uma construção de recurso enfático, tá? Então, enfim, a prof trouxe, né, a ideia aqui de compensação, de que tá calor, mas há vento, e o outro trazer essa condição, então, de ênfase que a prof tinha explicado ali para vocês, tá? Então, acho que deu para a gente ter uma noção um pouquinho de como é que a prova do Enem se divide, desde as questões de porcentagem ali, interpretação de texto, né, uma coisa bastante marcante, e os principais conteúdos, então, que a gente observa dentro da língua portuguesa. E são esses conteúdos, então, pronome, conjunção, funções de linguagem, as próprias figuras de linguagem, que a gente vai revisar nos exercícios das próximas semanas, tá?